Bom dia, tudo bem? 30 de dezembro, gente! Acabou o ano! Final de ano, estamos aqui firme e fortes com vocês para mais um Cresce Esclarece. É um prazer estar aqui. Mas hoje o assunto é um assunto que tem despertado muita dúvida com os corretores, com as imobiliárias, e a gente vai esclarecer esse assunto hoje, que é a questão do nome fantasia. Quem é que pode utilizar nome fantasia? Você já sabe disso? Você está com tudo em dia, as informações aí? Eu acho que não, né? Então hoje a gente trouxe a especialista no assunto, ela é chefe do setor de pessoa jurídica aqui do Cresce, é a nossa colega Mônica Damasceno. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, bom dia a todos. Então estamos aqui hoje para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então vamos começar perguntando para a Mônica o seguinte, o que estabelece a resolução COFES com relação ao nome fantasia, Mônica? Então, a resolução é a 1065, né, de 2007, que regulamenta a utilização do nome fantasia, né, para que somente pessoas jurídicas devidamente credenciadas podem utilizar, e é vedada a utilização por pessoa física, né? Então, mesmo que seja corretor de imóveis, né, é obrigatório que se constitua como pessoa jurídica para poder utilizar esse nome fantasia. Então, se eu sou somente pessoa física, eu não posso utilizar o nome fantasia. A resolução veda essa utilização. Porque tem muito corretor que ainda confunde isso, né? As pessoas têm um escritório, eles são autônomos e acham que pode colocar lá uma placa escrito, sei lá, imóveis, não sei o quê. Sim, há muita confusão mesmo. O corretor, ele acha que pode pôr o primeiro nome dele acompanhado de imóveis, né? Ou até como você acabou de falar, imóveis e o nome dele, e realmente isso não é permitido. O corretor, como pessoa física, não pode usar nem nada que dê alusão ao nome fantasia, né? Nada que confunda o consumidor, que é até um dos artigos da própria resolução, né? Que não pode confundir o consumidor. É porque senão o consumidor acaba achando que está entrando numa imobiliária, né? Justamente, e na realidade ali quem está fazendo essa negociação é o corretor pessoa física, né? E aí quando ele vê lá de repente um nome que está lá, imóveis, já remete logo a uma imobiliária, e não é, né? Ele é só uma pessoa física. E os corretores também têm muita dúvida com relação a valer a pena ou não ter pessoa jurídica. O ano passado, o ano retrasado, a gente teve umas alterações por conta do Simples, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você falasse quais são as opções que o corretor tem para obter o CNPJ. Vamos começar falando do microempreendedor individual. O corretor de imóveis, ele pode ser MEI? Não, não pode ser MEI. A profissão de corretagem não permite a inclusão nessa modalidade MEI, tá? Então, até tivemos uma grande expectativa, o Cresce foi atrás para tentar incluir essa modalidade, né, devido até às vantagens, né, mas infelizmente a Receita Federal não liberou, tá? Então, não existe KNAI para essa modalidade no ramo imobiliário, até mesmo devido ao limite da tributação, né, do faturamento anual, que é R$60 mil. Então, para a profissão é um limite muito baixo, né? Tendo em vista que, dependendo do corretor, da forma que ele trabalha, em uma negociação ele pode até ultrapassar já esse valor. Então, não existe essa modalidade para o ramo imobiliário. Então, o MEI não tem. Tá? Quer dizer, é preciso ficar bem claro isso, né? O MEI é geralmente para aquele profissional, tipo um cabeleireiro, um profissional que não tem o preparo técnico até, vamos dizer assim, do corretor? Isso, são mais para aquelas atividades informais, né? Que até como consta na própria lei complementar, né? O ramo imobiliário é uma atividade intelectual, né? Então, por isso até fica fora desse enquadramento do microempreendedor individual. E na questão do empresário individual? O empresário individual, ele pode abrir uma empresa sozinho? É isso? É essa a explicação que a gente tem?
Sim, exatamente. O empresário individual, ele não tem sócio, né? Ele trabalha sozinho, então, para o registro no nosso ramo, né, no ramo imobiliário, é obrigatório que ele seja o corretor, né? Nessa modalidade, então, ele realmente não tem sócios, não permite, né? Justamente por ser um empresário individual. Ele constitui o CNPJ, faz todo o registro como uma pessoa jurídica mesmo, tá? Mas tudo no nome dele, nome pessoa física, e aí ele utiliza, né, esse nome físico, ele fica como um nome empresarial e pode optar também pelo nome fantasia. Ah, nesse caso ele pode usar o nome fantasia, então? Pode, em qualquer uma das modalidades, independente de ser sociedade, individual, EIRELI, é permitida a utilização de nome fantasia, desde que seja a pessoa jurídica devidamente constituída. E esse nome fantasia, inclusive, obrigatoriamente tem que constar no CNPJ da empresa. Para gerir de maneira contábil um empresário individual, né? Ele tem essa firma. Ele precisa de um escritório de contabilidade? Olha, o ideal é que seja feito por um profissional da área contábil, né? Mas, assim, se o próprio corretor ou os sócios da empresa tiver esse conhecimento, né? Nada impede que eles façam, né, a contabilidade da empresa. Mas o ideal é que seja o profissional da área contábil mesmo, né? Porque tem essa parte de balancetes, de guarda de livro, de todo, porque para quem fica o ativo, passivo da empresa, né, tudo certinho. Então essa parte é mais a área contábil mesmo, então é ideal que seja o profissional da área mesmo. Até porque ele já tem o expertise para isso, né? Justamente. E em termos de anuidade, como é que funciona o pagamento para o Cresce? No caso do empresário individual. Então, no empresário individual, ele paga a anuidade, é o mesmo valor da anuidade de pessoa física, tá? Então, o valor agora para 2017 vai ser R$ 591. Então, mesmo ele tendo o Cresce jurídico, o CNPJ, tudo, ele paga o mesmo valor como pessoa física. Então, ou seja, o profissional que se constitui como empresário individual, ele vai pagar essa anuidade duas vezes, porque ele paga uma pelo Cresce físico e outra pelo jurídico, mas são os mesmos valores, é diferente das outras modalidades, né? Que aí é pelo capital social. Isso, exatamente. Nas sociedades e até mesmo na EIRELI, a anuidade é sempre pelo capital social, que o COFES estipula por faixas, né? Então, nós temos 5 faixas de capital, que aí inclui as anuidades de acordo com a cada 50 mil de capital, então primeira, segunda, terceira, quarta e quinta faixa. Então vai a primeira faixa de 1 centavo até 50 mil e assim sucessivamente, a cada 50 mil. E o teto, aquelas que têm o capital acima de 200.001. Que aí paga a anuidade mais cara, né? Isso, aí paga a anuidade mais alta. No caso ainda do empresário individual, Mônica, se ele quiser montar um escritório e ter uma equipe com uma série de corretores, uma equipe de 20 corretores, ele pode fazer isso? Pode, ele até pode ter a equipe lá de corretores, tá? Só que assim, esses profissionais não vão atuar em nome da empresa, tá? Porque ele, como empresário individual, ele tem aquela empresa registrada, aquele CNPJ, né? Cresce tudo. Então, eles não vão trabalhar em nome da empresa. Eles estão lá, mas eles vão trabalhar, se identificar como pessoas físicas, com o Cresce deles, pessoa física, não pela empresa, porque aí já caracteriza a sociedade, né? E não é a modalidade que está registrada. E aí também a questão do faturamento também? Também. Aí já muda essa parte toda do faturamento. E ele sendo um empresário individual, ele pode ter sócio? Não, como empresário individual não. Aí é só a própria pessoa. Não tem sócio, aí já seria a sociedade mesmo. Nós temos 3 tipos de empresa, é isso? Tem o empresário individual, tem a empresa mesmo, né? Que aí seria uma sociedade, é isso? Isso, temos 3 modalidades, que são as sociedades, o empresário individual e a EIRELI, que também é individual, só que é uma empresa de responsabilidade limitada. Que a EIRELI, ela segue uma lei própria, né?
que difere assim em termos de até capital social, porque ela paga, apesar de ser uma individual, ela paga anuidade, né, de acordo com o capital declarado, porque na Eireli a própria lei obriga que ela tenha um capital mínimo de 100 vezes o salário mínimo, né? Então agora esse ano de 2016 é 88 mil, tá? Então essa diferença, mas o Cresce registra as 3 modalidades: sociedades, empresário individual e Eireli. E dentro das sociedades ainda, elas se dividem em sociedade simples, sociedade empresária e sociedade anônima. Que as sociedades simples são aquelas que trabalham mais diretamente num ramo, que são registradas em cartório. As sociedades empresárias são aquelas antigas sociedades comerciais, né, que pode ter atividades diversas, né, e registro na junta comercial. E as sociedades anônimas, que são aquelas por ações, né, que tem diretores, não sócios, né, não são sócios cotistas, só diretores, nomeado presidente, secretário, e também são registradas na junta comercial. Estão chegando aqui várias perguntas, vamos tentar atender aos pedidos dos nossos internautas aqui, as dúvidas, né? Nós temos uma dúvida do internauta Luiz Carlos, de Jundiaí. Ele pergunta o seguinte: há anos ele usa no cartão de visita deles o termo Carlão Imóveis, e ele é conhecido assim onde ele trabalha. Ele não tem pessoa jurídica. E ele pergunta o seguinte: se ele usa dessa forma antes da lei, ele não tem direito a usar? Infelizmente não, tá? Porque o nome fantasia, que seria no caso como ele utiliza, né, Carlão Imóveis, né, é um nome fantasia, e a própria resolução, né, no parágrafo único do artigo 6º veda, né, essa utilização. Então, independente de estar utilizando anterior à resolução, só poderia ter como direito adquirido se obtiver isso judicialmente. Então, o Cresce não tem como respaldar, né, essa utilização, porque ela fere a resolução, né? Então, infelizmente, não pode, mesmo que já utilize há 30, 20 anos, esse nome, para ficar regularizado, tem que constituir como pessoa jurídica mesmo. Um outro internauta, colega nosso, via Facebook, o Alexandre Fortunato, ele diz o seguinte: ele tem páginas no Face com vários nomes, porque ele separa os imóveis dele por segmento. No campo informa o Cresce, as páginas no Face podem ser consideradas nome fantasia ou não? Posso usar nome fantasia no meu site e dentro dele informar que o site pertence ao corretor fulano de tal? Não, nenhuma forma de divulgação, independente do canal que se utilize, né, não pode ser dado assim como um nome fantasia, sendo que você é inscrito somente como pessoa física. Então, mesmo que se refira, né, ao corretor, você coloque lá que é referente ao Cresce físico e tal, não pode, tá? Porque vai estar utilizando de forma incorreta mesmo esse nome, mesmo seja no Facebook, Twitter, de qualquer maneira, não pode mesmo. Vamos supor que o corretor tenha criado um nome fantasia e ele vai registrar. O Cresce registra nomes iguais, nome fantasia iguais? Não, o Cresce não registra nomes iguais, porque a própria resolução, né, fala que não pode ser registrado se tiver nome idêntico ou semelhante que possa confundir o consumidor. Então, toda solicitação que entra para a inclusão do nome fantasia ou alteração é feita realmente a verificação em todo o sistema se há ou não algum nome semelhante ou idêntico, e aí é exigido, né, que seja feita uma readequação para que nós possamos fazer essa inclusão ou alteração, mas não é inserido nenhum nome idêntico. Então aí é na base do quem chegar primeiro, né? Quem deu a ideia primeiro é que ganha, né? Até o que nós colocamos, que eu faço muita pré-análise, né, assim, via e-mail. Então, eu sempre coloco isso também no e-mail, que até o momento, né, quando não existe nenhum nome fantasia,
porém que tem que ser rápido, né? Porque a gente nunca sabe quando vai entrar uma solicitação. Né? Se for algum nome bem sugestivo, né? Justamente. E então vamos falar um pouquinho de empresa limitada. Tem modelo de contrato no site do Cresce? Modelo de contrato não, nós não fornecemos um modelo porque as cláusulas contratuais, apesar de elas serem ali mais básicas, essa parte de sede, capital, quadro societário, as empresas às vezes têm uma diferenciação na parte da administração, né? Quem vai ficar na parte administrativa referente a bancos, outras entidades, né? Então, o que o Cresce disponibiliza, junto com a documentação necessária, formulários, são as cláusulas obrigatórias para o Conselho. Então, que são as cláusulas de administração técnica, referente a falecimento, retirada do corretor e, quando necessário, parágrafo de procuração. Então, essas todas estão no nosso roteiro lá na parte de formulário e secretaria do nosso site, mas modelo de contrato mesmo nós não fornecemos. Mas tem no site da Junta Comercial, no site do cartório, para quem precisar, tem modelinho lá de contrato, alteração de extrato, tudo que for necessário. E esses formulários que você disse, eles estão na área restrita ou estão na área disponível para a sociedade? Não, na área aberta mesmo, lá na parte de serviços, tem lá formulário e secretaria. Então, entrando lá, tem tudo o que a secretaria faz em termos de pessoa física, jurídica, estágio, e na jurídica especificamente em inscrições. Tem essas 3 modalidades que eu já falei, sociedade, empresário individual e EIRELI, e para cada uma delas o que é necessário, cláusulas, tudo certinho. Bom, você já explicou para o pessoal como é que funciona em termos de pagamento de anuidade para a empresa limitada, né? Aquela do capital social, né? E aí, nesse caso, o corretor ele pode ter sócio? Sim, na limitada sim, porque aí ela é uma sociedade, aí ele pode ter quantos sócios quiser, aí fica a critério, né? E, inclusive, assim, na sociedade, até por força do Código Civil, né, é permitido até que o corretor ele não faça parte do quadro societário, tá? Ele pode ser um responsável técnico nomeado. Então, eu posso constituir, de repente, a minha imobiliária, eu e 2 ou mais pessoas. Nós não somos corretores de imóveis, mas podemos nomear uma outra pessoa, que é o corretor de imóveis, para ser o nosso responsável técnico. Aí essa nomeação pode ocorrer dentro do próprio contrato ou em ato separado, como determina até o Código Civil, tá? E nesse caso, o Cresce fornece o modelo, que está também lá na parte de formulário e secretaria, o modelo desse termo de posse, tá? Que é chamado para nomeação do administrador técnico. Nós estamos aqui com uma dúvida da Carmine Ferrari pelo Face. Tudo bom, Carmine? Prazer a sua pergunta aqui. Tem uma página no Face descrevendo Carmine Ferrari, corretora. Assim está correto? Bom dia, Carmine. Dessa maneira, sim, porque você está se identificando somente como pessoa física, tá? O que não poderia estar, de repente, Carmine Imóveis ou Imobiliária Carmine. Aí não poderia, mas Carmine Corretora pode, porque aí é pessoa física mesmo. E qual que é o prazo, no caso da empresa limitada, para se registrar no Cresce? Aqui, para processos da capital, né, prazo de 10 dias. E processos do interior, litoral, como a demanda vem através de malote, então prazo mais ou menos de 20 dias, tá, para esse registro. E aí tudo depende, claro, da quantidade, às vezes pode... Então é variável, não pode sair um pouco antes, dependendo da quantidade um pouquinho depois, mas nunca ultrapassa muito isso. O Rodolfo Nascimento, do Face também, ele tem uma dúvida quanto à resolução. Ele quer saber qual que é o motivo dessa resolução. Então, a resolução, Rodolfo, foi realmente criada pelo Conselho Federal justamente para regulamentar, né? Porque até então o corretor utilizava realmente de maneira incorreta, né? Vamos dizer que utilizava o nome fantasia. Então era comum ver todas as placas, né, por aí de corretores e geralmente constava como o primeiro nome imóveis, né? Então, e realmente ele é uma pessoa física, então precisou essa adequação, né, para poder ficar de maneira correta, regulamentada, né, a forma de utilização,
Então, justamente para não confundir o consumidor, porque de repente você passa em frente a um imóvel, você vê uma placa lá, vamos supor, X imóveis. Então você vai ligar aqui no conselho para procurar essa imobiliária. Essa imobiliária não existe, porque ele estava utilizando como um nome fantasia com pessoa física. Então eu vou procurar o CRESSE físico dele e não tem nada relacionado. Então essa resolução veio para regulamentar mesmo essa utilização, tá? Até por conta de que hoje a legislação do consumidor ela está muito mais rigorosa também, né? Isso, justamente, para não dar margem nenhuma de confundir, né, o consumidor. Nós vamos ouvir agora a opinião do nosso presidente a respeito da Constituição, das vantagens de se ter uma pessoa jurídica. Vamos soltar um vídeo para vocês com a participação do nosso presidente agora, daqui a pouquinho a gente volta. Colega, a grande vantagem do corretor de imóveis ser CNPJ é de que ele pode ter transações formais com o banco e com isso ganhar dinheiro. Ele pode ser um representante bancário, ele pode nos convênios do CRESSE adquirir veículo com desconto de até 22%, conforme informam as montadoras às quais o CRESSE mantém o convênio. O colega tem a possibilidade de regularizar junto ao CRESSE um nome fantasia, porque muitos preferem trabalhar com o nome fantasia do que com seu próprio nome. Então o CNPJ oferece todas essas vantagens. Agora, a maior vantagem que tem do CNPJ para o corretor de imóveis, aquele que é pessoa física, é o fato da tributação. Porque se você hoje se inscreve como empresário individual, que vai ter o seu CNPJ, vai poder usar o nome fantasia, tem todas as vantagens de uma jurídica. E você vai poder pagar uma faixa de tributo muito mais baixa do que uma pessoa física. Digamos, você faz a intermediação na venda ou locação de um imóvel, ganha lá seus honorários. Se você é pessoa física, você vai pagar 27% de tributo só no imposto de renda. Dependendo do município, você vai pagar até 5% de ISS. Enquanto que, se você tem uma jurídica, você vai, inscrita no Simples, empresário individual, você vai pagar apenas 6% do total, para aqueles que faturam até R$180 mil por ano. Então veja, a diferença de um tributo só que você paga já lhe dá uma vantagem imensa. E a única despesa a mais que você tem é a anuidade da sua jurídica junto ao CRESSE, que é uma anuidade idêntica da pessoa física. Não é aquela anuidade que paga duas vezes como pessoa jurídica, duplo valor. É o valor da tua anuidade de pessoa física. Então eu acho que é tremendamente vantajoso, sim, providenciar a sua inscrição como empresário individual. É isso mesmo, né? Vocês viram que tem várias vantagens, é muito bom, inclusive com relação ao Simples. Enfim, o contador pode orientar melhor o corretor, né, com relação à tributação, para que ele se encaixe, se enquadre dentro do seu faturamento, não é isso, Mônica? Isso, porque como pessoa jurídica, realmente você tem essa vantagem de ter a redução nos impostos, até mesmo se fizer a adequação, o enquadramento no Simples Nacional, né? Então você tem uma redução bem bacana, de repente, aí, dependendo da atividade, no imposto de renda, né? No próprio imposto de renda, então cai bastante. Então essa é uma vantagem grande para se ter uma pessoa jurídica, em qualquer uma das modalidades, né? Se você fizer adesão ao Simples, as vantagens são muito boas. Precisa pesar bem, né? A gente tem mais algumas dúvidas aqui dos internautas. A Rosângela Gadini, de São Paulo, ela nos fala, bom dia, né, Rosângela? Ela pergunta o seguinte, posso pôr nome de sigla no nome da imobiliária, como por exemplo, AM Imóveis? Bom dia, Rosângela. Pode sim, tá? Não há nenhuma vedação, pode fazer abreviação, sigla sim, não tem nenhum problema. Então, dessa maneira, até que você colocou AM Imóveis, não tem nenhum problema. A única coisa que nós realmente vamos verificar, se de repente o AM Imóveis também for o seu nome fantasia, nós vamos fazer a consulta somente se já há ou não algum registro no conselho para que não haja nenhum problema, tá? Mais uma dúvida do Alexandre, através do Face, Alexandre Fortunato. Ele pergunta o seguinte, que tipo de modalidade, qual é a punição que o corretor pode ter pelo CRESSE
se ele tiver alguma irregularidade? Ele tem multa, ele tem advertência? Como é que funciona a punição? Sim, nesse caso, realmente aí já é uma parte mais de fiscalização, mas sim, tem as punições sim, porque em primeiro momento, se a fiscalização vai até o local e verifica a utilização, eles vão apenas notificar para regularização e tudo isso tem um prazo. Se dentro desse prazo não foi feito, não deixou de utilizar o nome fantasia e não se registrou, aí já vira uma constatação, né? E aí vai gerar as penalidades sim, que aí vai de acordo com o julgamento do próprio, da própria comissão, né, de ética, tudo, e até mesmo, se for necessário, do próprio COFES. Mas aí depende do que for julgado, se vai ser pagamento de anuidade, se é pena de advertência, tá? Aí vai depender do próprio julgamento, mas há punição sim. Então, na realidade, até no nosso site a gente tem uma cartilhazinha, né, de como divulgar os imóveis com a placa, como é que tem que ser, o cartão, né? Se ele tiver alguma dúvida mais complicada, a gente aconselha baixar essa cartilhazinha, né, Mônica? Isso, verificar lá direitinho, porque tem várias informações mesmo e pode ser bastante útil aí para tirar suas dúvidas, né? Então, dá uma verificadinha lá no nosso site. Mais uma dúvida de um corretor pelo YouTube, Wesley, corretor de imóveis no Brasil. Que ótimo, né? Esse que é um bom corretor, ele quer atuar no Brasil todo, né? É isso mesmo. O Wesley trabalha numa construtora e a mesma pediu para que ele abrisse uma empresa para emitir nota. Nesse caso, ele quer saber qual que é a melhor forma. É a Eireli, é sociedade limitada, é o microempresário? O que você aconselharia? Então, Wesley, bom dia. Então, nesse caso, assim, depende muito de como você quer trabalhar. Se você quer trabalhar você sozinho, né? Você quer abrir essa empresa somente para poder trabalhar na sua construtora e repassar as notas, né? Eu acredito que seria melhor como um empresário individual, né? Porque além de você pagar um valor baixo aqui em relação à anuidade, né? Você está sozinho, você que está fazendo sua negociação, tudo, né? Agora, de repente, você tem alguém que você queira colocar para trabalhar junto com você, de repente esposa, mãe, irmãos, ou enfim. Aí teria que ser uma sociedade mesmo, tá? Então, depende muito da maneira que você quer trabalhar, porque em qualquer uma delas, né, você vai ter o registro aqui que vai te permitir, então, dar continuidade no trabalho com essa construtora. Tem uma pergunta aqui para a gente esclarecer o seguinte. Utiliza o cartão de visitas há mais de 30 anos, corretor autônomo. O seguinte nome, JJS Imóveis. O nome do corretor é José João da Silva. Sou conhecido na região como JJ Imóveis. Não posso mais usar esse nome depois de 30 anos? Não pode mesmo, tá? Porque até como nós falamos, a própria resolução, né, o artigo único do parágrafo 6º, veda, né, essa utilização. Então, que para utilizar dessa maneira JJ Imóveis, né, você tem que ter realmente o número do CRECE jurídico. Então, vai estar em desconformidade com a própria resolução. Então, mesmo aí que você já utilize há 30 anos, conforme dito, como não há esse direito adquirido, aí só se realmente você obtiver judicialmente, né, esse direito de utilização. Aí, com isso, o CRECE vai acatar normalmente essa utilização do seu nome fantasia. O Clóvis Dias, através do Facebook, ele pergunta o seguinte: qual benefício bancário o corretor com CNPJ pode obter? Então, Clóvis, o benefício, tá? Assim, você tem, como eu já disse, a redução na carga tributária, se fizer adesão ao Simples, porque até como uma empresa comum, né, ou até como pessoa física, você paga um imposto super alto de até 27%, né, por cento. E uma vez até adequando ao Simples Nacional, essa carga aí pode ser reduzida de 6% até 17,5%. Então, veja, a gente já chega praticamente metade do que seria numa sociedade comum, né? Então, e dependendo da atividade, você pode fazer essa declaração do imposto 6%, né? Então, cai bastante, né? Então, de 27% para 6% é um bom
faturamento ali que baixa, né? E também em termos da Caixa, né, ele pode negociar os imóveis adjudicados, né, da Isso, Caixa, também, né? também. E até essa parte dos imóveis, foi até bom você falar, Sônia, porque foi até uma das para a criação até da resolução e o registro como empresário individual, né? Isso que veio bastante porque a Caixa começou a pedir o registro de pessoa jurídica, né? Então aí entrou essa modalidade empresário individual com o registro aqui no Cresce, né? O registro cresceu aqui, né? Para o banco poder pagar a comissão, né? Isso, justamente. A Caixa Econômica passou a exigir, o corretor passou a se registrar como empresário, que é uma modalidade boa para ele, e tem o registro também como pessoa jurídica. E a última dúvida aqui do nosso colega Rodolfo Nascimento, ele ficou na dúvida se pessoa jurídica passa a pagar apenas a anuidade jurídica ou a física também. Não, Rodolfo. Paga as duas anuidades sim, qualquer uma das modalidades. A partir do momento que você registrar como pessoa jurídica, continua tendo a anuidade como pessoa física e passa a ter também a anuidade pessoa jurídica. Eu quero aqui ler uma mensagem que o nosso querido Gilberto Iog nos mandou. Ele agradece você, Mônica, pela participação, pelos esclarecimentos para os colegas. Agradece a minha apresentação. Eu é que agradeço a chance, a oportunidade que ele está me dando de substituí-lo aqui, mas com certeza os corretores estão com saudade já da sua apresentação. E desejo a todos uma boa virada para os colegas, para os funcionários do Cresce, para todos os corretores do Brasil. Nós também aqui, seu Gilberto, estamos desejando tudo de bom para o senhor e esperamos que o senhor retorne logo agora em 2017 com a corda toda para acompanhar os nossos colegas aqui pela TV Cresce, tá? Eu vou pedir aqui licença aos internautas para a gente encerrar o programa com as considerações da Mônica agora. Então, Mônica, suas considerações finais. Só tenho que realmente agradecer também a oportunidade de estar aqui podendo esclarecer dúvidas para vocês, tá? Agradecer também a Sônia, seu Gilberto pela oportunidade e desejo a todos um ótimo ano novo. 2017 estaremos juntos novamente. Obrigada. É isso aí, gente. Eu também quero desejar para vocês todos um 2017 de muita paz, muito sucesso e bons negócios, né? E uma boa virada de ano para todos nós.